a hipótese do Jesus mítico, ele é plausível. E aí você nega isso, você é negacionista, filho. É uma hipótese plausível, você pode argumentar quanto quiser usando PhD se quiser. Eu consigo selecionar alguns PhDs para defender. O que não é plausível é um Jesus ressuscitado das águas. Entendeu? Por exemplo, assim, um Jesus que multiplica pães, isso não é possível. Ele falou de alma. Cara, tem algum artigo científico que prove alma, cara? Isso aí você tirou da onde? Você poderia apresentar os estudos, os doutores, a academia que provou realmente existir alma, que a gente está num debate aqui científico e não de fantasia, né? Inventando essas loucuras aí de alma, essas coisas. Agora, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos esses a gente tem comprovação histórica? Não. Nada? Até o que eu saiba, não. Sério, Fábio? Uhum. Exemplo, o que Pedro escreveu? Cadê a comprovação daquilo que ele escreveu? Paulo sim, né? Mas se a gente para olhar com mais calma, o Éden pode não ser um paraíso como nos ensinaram. Talvez ele seja o oposto disso. Um lugar onde pensar por conta própria é proibido. Onde a desobediência não nasce da maldade, mas do desejo de entender. E onde a punição vem não por fazer o mal, mas por questionar regras que não fazem sentido. Não, o vídeo de hoje não é para ofender nenhum ateu, não é para dizer que quem acredita em Deus é melhor que aquelas pessoas que não acreditam, e nem dizer que ateus são burros. Não, esse não é o objetivo. O objetivo aqui não é ofender ninguém. O objetivo aqui é demonstrar que o ateísmo, ele tem contradições e que existe apenas uma forma de ateísmo que faz sentido. E que a maioria dos ateus, principalmente esses ateus de internet, pessoas que acham que pessoas como Antônio Miranda, Fábio Sabino, Elaine fazem papéis importantíssimos, que eles realmente trabalham com a verdade dentro da internet. Essas pessoas estão totalmente enganadas, porque elas estão caindo em contradições desses canais. Pessoas que não trabalham com a verdade, mas pessoas que são desonestas. E existem apenas um tipo de ateísmo que faz sentido. O restante do ateísmo, o ateísmo popular, não faz sentido nenhum. E esse é o objetivo desse vídeo. Bom, mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. E eu falo da palavra de Deus através de conteúdos teológicos, fazendo a apologética. Se você gosta de conteúdos teológicos, se você gosta da apologética, a defesa da fé, então você está no lugar certo. Você pode se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. Espero que você goste do canal e eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. Além de se inscrever, você pode ativar o sininho, você pode deixar o like nesse vídeo e comentar, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então, sem demora, bora pro vídeo. Hoje dizer eu sou ateu é visto como um sinal de inteligência, progresso e razão. Mas será que o ateísmo realmente ele não entra em conflito com aquilo que ele mais valoriza, como a lógica, a ciência, a moral e a razão? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai usar pontos para demonstrar que o ateísmo acaba entrando em conflito com aquilo que ele mais valoriza. O ateísmo ele tem contradições por si só. O tipo de ateísmo que se considera uma verdade absoluta, na verdade, é um ateísmo desonesto e que não trabalha com a verdade. O primeiro ponto que a gente vai tratar é: se a mente é um acidente químico, como confiar na razão? Veja, o ateísmo, trata as coisas de uma forma naturalista. Então, a nossa mente é apenas fruto de uma evolução cega. É apenas um acidente químico. Mas se realmente nós somos, a nossa mente é um fruto dessa evolução de reações químicas, como os nossos pensamentos podem ser resultados de processos irracionais e ao mesmo tempo trabalhar com a verdade?
Então, essa é uma das primeiras contradições que a gente encontra dentro do ateísmo. Se nossos pensamentos são resultados de processos irracionais, como esperar que eles produzem verdade? E isso não é eu que estou dizendo, mas muitos especialistas em filosofia, em ciência e também em religião vão dizer isso. Um deles é C.S. Lewis, que vai dizer assim: se os seus pensamentos, inclusive os ateus, são apenas o sobreproduto de processos irracionais, então não há razão para supor que sejam verdadeiros. Por quê? Porque se a nossa mente é apenas fruto de reações químicas, de uma evolução cega, como que nós podemos bater o martelo e dizer que a nossa razão, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós raciocinamos, pode ser uma verdade absoluta? Essa crítica sobre o naturalismo não é uma crítica de hoje, mas é uma crítica muito famosa e que faz muito sentido. Mas para que vocês entendam, a gente precisa ir para o outro prazo. O segundo ponto é: a ciência não diz que Deus não existe. Então veja só, os ateus, muitos deles tomam esse posicionamento mais naturalista, só que eles acabam negando o próprio naturalismo quando eles dizem que os seus argumentos estão fundamentados na ciência. Mas a própria ciência não tem essa capacidade de investigar aquilo que não é natural. Então, Deus não é algo natural, Deus é algo sobrenatural. A ciência, ela não tem a capacidade de investigar aquilo que não é natural, aquilo que é sobrenatural. A ciência só tem capacidade de investigar aquilo que é natural. Então, se você é naturalista e está julgando algo que não seja natural, algo que seja sobrenatural, como se fosse algo que não tem possibilidade nenhuma de ser verdade, você não pode agir dessa maneira como se fosse um fundamento científico, mas sim um pensamento filosófico. E aí onde entra a minha crítica ao ateísmo de internet, o ateísmo famoso de hoje em dia. Não é um método científico, mas sim um pensamento filosófico. Ateus se apegam à ciência, mas negam a própria ciência. A gente vai ver muito Fábio Sabino, Antônio Miranda fazendo isso nos seus canais. Eles se apegam à ciência, mas negam a ciência. Por exemplo, o Antônio Miranda, ele nega consensos acadêmicos para tentar reforçar o argumento dele que um Jesus histórico não existiu, que os textos bíblicos não são textos históricos, mas são invenções manipulativas e fábulas. Então, ele se apega a posicionamentos que são contra a academia para tentar reforçar o seu argumento. Isso é ser desonesto. E veja só como entra em contradição quando você tenta fundamentar o seu ateísmo na ciência. Quando você vai pesquisar, 51% dos cientistas são teístas. Ou seja, a maioria dos cientistas são teístas. A gente tem vários cientistas famosos durante a história que são teístas. Um deles é Isaac Newton. Isaac Newton, ele fez um trabalho gigantesco dentro da física. Foi um dos maiores, se não o maior cientista que já pisou na Terra. A física dele era tão avançada que a matemática não conseguia explicar e que Isaac Newton teve que desenvolver a própria matemática para caber dentro da sua própria física. Mas algo que muitas pessoas não dizem é que Isaac Newton escreveu muito mais sobre teologia, sobre Deus, do que sobre ciência. Não que eu concorde com tudo que Isaac Newton disse, mas isso é algo realmente real. E muitas pessoas não entendem e não abrem os olhos para essas verdades. Eu não estou dizendo que Isaac Newton acreditar que Deus existe significa que realmente Deus existe. Mas eu estou dizendo que você fundamentar o seu ateísmo na ciência, quando nós vemos que a ciência não tem capacidade para provar se Deus existe ou se ele não existe, e que dentro da própria ciência a maioria dos cientistas são teístas e não ateístas, você fundamentar o seu ateísmo dentro da ciência é mais um ponto contraditório. Tratar o ateísmo como conclusões científicas é desonesto, é uma crença filosófica, não um dado empírico. É isso que muitas pessoas não entendem. O ateísmo é uma crença filosófica e não um dado empírico. Quando você
vai para outro lado, quando você trata a ciência como uma verdade absoluta, como um dado empírico, você cai em contradição. E esse é o próximo ponto. O ateísmo é uma filosofia. Não existe nenhum experimento que possa demonstrar a inexistência de Deus. Por que os ateus eles não usam a mesma grau de argumentação, né, contra eles mesmos? Eles dizem, eu não acredito em Deus porque a ciência não pode provar Deus. Mas por que vocês não acreditam em Deus se a própria ciência não pode provar que ele não existe? Veja só. Então você tem que tomar para si mesmo a ideia que a sua crença que Deus não existe é algo filosófico, é um pensamento filosófico e não um método científico. Portanto, o ateísmo requer de fé para se sustentar. Isso já é falado por muitos teístas durante o tempo. O ateísmo, ele se sustenta através de várias crenças. O ateísmo não se passa de uma cosmovisão. O ateísmo não tem um lado neutro. O ateísmo pende para um lado que não se encontra num ambiente neutro. Se encontra dentro de uma cosmovisão que Deus não existe, não por ser algo realmente real, que eu experimentei, mas que realmente é apenas um pensamento filosófico, é apenas crítica filosófica. E nesse sentido, você pode ser ateu. Nesse sentido, você tem toda a liberdade para ter pensamentos filosóficos e entender que Deus não existe. Mas quando você trata o ateísmo como uma verdade absoluta, como a maioria dos ateus de internet hoje, como a maioria dos canais críticos de Deus hoje, que vai dizer que religiosos são burros, que religiosos são tolos por acreditar em fábulas, como falácias desses canais que eu citei aqui nesse vídeo, que vai dizer que a gente acredita em fábulas, que acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar em fábulas como da Disney. Cara, desculpa, você não pode tomar esse posicionamento. Quando você toma esse posicionamento, você está dizendo que você é mais inteligente que Isaac Newton. Você está dizendo que você é mais inteligente que Albert Einstein. Você está dizendo que você é mais inteligente que 51% dos cientistas que existem no mundo contemporâneo hoje. Porque você está dizendo que aqueles que acreditam em Deus, ou acreditam que Deus existe, essas pessoas são burras, tolas, que acreditam em fábulas. Veja como o seu ateísmo está fundamentado em contradições. E aí vem o quarto. A crítica foi muito mais para esse posicionamento naturalista, mas muitos ateus, por saberem que esse posicionamento naturalista é um posicionamento cheio de contradições, as contradições que eu mostrei aqui nesse vídeo, eles vão tomar um posicionamento mais humanismo secular. Mas o humanismo secular, novamente, parte de uma ideia filosófica, e essa ideia filosófica se empresta daquilo que é o teísmo. O ateísmo que se fundamenta no humanismo secular se empresta de ideias teístas. Então, ideias morais, ideias sobre igualdade, liberdade e direitos humanos, ideias sobre o que é certo e o que é errado, são ideias teístas e não ateístas. Então, o humanismo secular se prende, se empresta em ideias teístas para tentar fundamentar o seu ateísmo, para que ele pareça menos contraditório, como o posicionamento naturalista, mas mesmo assim ele se empresta de ideias teístas para tentar provar um ponto, sendo que se a gente for realmente ser um ateu e agarrar as nossas ideias ateístas, a gente tem que agarrar a ideia que a gente é apenas animais mais evoluídos. Então, por que a gente vai falar sobre igualdade, liberdade e direitos humanos? A gente vai falar porque existe um humanismo secular. Mas, ok, esse tipo de ideia, de moralidade, de liberdade, de igualdade, é um pensamento teísta e não ateísta. Existe também uma frase de Lewis sobre isso. Meu argumento contra Deus era que o mundo parecia tão cruel e injusto. Mas como eu obtive essa ideia de justo e injusto? Um homem não chama uma linha de torta, a menos que tenha uma ideia de linha reta. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. O ser humano só pode ter a ideia de linhas tortas se ele tem um exemplo de linha reta.
Quando o humanismo secular luta por igualdade, liberdade e direitos humanos, qual que é a linha reta que ele está usando para padronizar aquilo que é certo e aquilo que é errado? São exatamente a moralidade teísta. A conclusão desse vídeo é: o ateísmo não faz sentido quando você se prende como se o ateísmo fosse uma verdade absoluta, como se quem acredita em Deus é totalmente burro e você que não acredita é totalmente intelectual trabalhando com a razão. Se foi demonstrado aqui que o ateísmo ele tem contradição com a lógica, a ciência, a moral e a razão. O ateísmo só faz sentido se você quer realmente ser um ateu honesto, um ateu que faz sentido aquilo que você acredita. Você tem que tomar esse posicionamento e entender que o seu ateísmo é apenas uma crença sua sobre algo que você não pode explicar e nem provar. Você precisa tomar o posicionamento que o seu ateísmo é um pensamento filosófico, uma crítica filosófica, e não um fundamento científico. Você pode usar da ciência para tentar provar o teu ponto filosófico, a sua crítica filosófica, mas você não pode usar como se fosse uma verdade absoluta aquilo que você está dizendo. Então, assim como eu, como cristão, tenho fé, você, como ateu, também tem fé. E é isso que muitos ateus não conseguem entender hoje. Esses ateus de internet acham que são os mais inteligentes do mundo por negarem Deus. Mas até nesse negar a Deus tem um porquê. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que você que seja ateu não se ofendeu com esse vídeo. Espero que você possa ter pensado e refletido sobre tudo aquilo que foi dito. Se a mente é um acidente químico, como confiar na própria razão? A ciência não diz que Deus não existe, não pode provar. Então, como se fundamentar na própria ciência para dizer que Deus não existe porque é algo científico, sendo que a ciência não comprova isso e que 51% dos cientistas são teístas? Que o ateísmo é uma filosofia e não um método científico. É apenas um pensamento sobre Deus. E quarto, o humanismo secular se empresta, sim, de ideias filosóficas que vêm do teísmo. Esses são os pontos que foram levantados nesse vídeo. Você pode discordar, você pode concordar, você pode deixar o seu comentário sobre qual que é a sua visão sobre tudo isso, mas com respeito. Respeite as pessoas no comentário e faça críticas, dê a sua posição. Mas agora, se você fazer um comentário como se o ateísmo fosse uma verdade absoluta, me desculpa, você está caindo em contradição. Esse é o vídeo de hoje, espero que você gostou e espero que eu possa ter abrido os olhos, não apenas para muitos ateus que vivem um ateísmo de forma errada, mas também para muitos crentes, para muitas pessoas que acreditam em Deus e que acabam caindo nessas filosofias, nesses argumentos ateístas que não têm fundamento nenhum, que são apenas falácias, como desses canais que eu citei. E que isso possa fortalecer a tua fé. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você gostou. Até a próxima. O ateísmo é uma espécie de crença religiosa, pois envolve comprometimentos metafísicos e epistemológicos profundos. É uma visão de mundo, não uma simples ausência de crença. Alvin Platinga.